A colar algumas figurinhas, alguns cromos que estão no teu livro. Eu vou mostrar. Ele foi lançado, o livro é esse aqui, ó, Democracia Futebol Clube. As ilustrações são absolutamente fantásticas. São do artista argentino Gonza Rodrigues, o nome dele. Gonza faz lembrar muito estas figurinhas. Aliás, foi uma das coisas que me chamou a atenção, mas eu mostro-te aqui. Não sei se as pessoas lá vão ver, mas tu estás a ver? Eu estou vendo claramente. Uhum. São figurinhas também assim ilustradas. Essa ilustração fez-me lembrar muito estas figurinhas que eu tenho, que são Chuty suíças. Sim. O Gonza, ele é um artista que ele é referência aqui na América do Sul e até acho que na Europa já tem algumas coisas, alguns trabalhos dele nessa de ilustração de futebol, assim, de personagens. E aí, por exemplo, assim, o Afonsinho, que é um jogador que lutou pelo passe livre no Brasil em 1971, né, quase 50 anos atrás. Os detalhes no desenho, ele colocou, o Afonsinho tem o cabelo encaracolado, né, cheio de cachos, e ele colocou os cachos como se fossem correntes. Né, o Afonsinho era do Santos. Ele jogou no Santos depois disso, ele era do Botafogo. Né, quando deu o problema do passe livre, ele estava no Botafogo. Então, o time ficou montado assim, o goleiro é o Cláudio Tamburrini, que é um goleiro argentino que enfrentou a ditadura. Ele foi preso pela ditadura, ficou 100 e poucos dias numa casa clandestina lá mansão, agora me deu um branco no nome do local, mas um centro de detenção clandestino, sendo torturado diariamente, né, e conseguiu fugir. Ele e outras três pessoas que estavam com ele fugindo são as únicas 4 pessoas que conseguiram fugir e permanecerem vivas. Sobre o Tamburini, ele tá na Suécia neste momento. Sim, exato. Ele é professor de filosofia na Universidade da capital da Suécia, me deu um branco agora. Estocolmo. Estocolmo, isso, exatamente, de Estocolmo, né? Eu entrevistei ele por e-mail, né? Consegui achar ele, mandei um e-mail para a universidade, me passaram o e-mail dele, conversei com ele por e-mail algumas vezes, né? Daí, na defesa, Agustin Lucas, que é um zagueiro... Deixa-me só fazer aqui um detalhe, já agora, já que as pessoas já estão a acompanhar aqui o teu 11 e do time, sobre Tamburrini. É curioso que este Tamburrini, quem me contou a primeira vez a história sobre ele foi o Ricardo Namora, que é uma pessoa muito ligada, também escritor português sobre futebol, e é uma pessoa que também... Como é que é o nome dele? É Rossi Namora. Tenho aqui 2 livros dele que eu posso mostrar rapidamente. Ricardo Namora. Ricardo Namora. Eterno Futebol e Eterno Domingo, onde ele faz revisões de jogos e de momentos emblemáticos que ele aprofunda aquilo e descortina o jogo em várias histórias. E ele é meu amigo, felizmente, e ele viveu na Suécia, foi lá professor de português. E ele conheceu o Tamburini e foi curioso porque nesse momento em que ele me apresenta a história de Tamburini, eles privaram, porque o Tamburini é treinador lá num time muito de divisões baixas na Suécia. E então foi curioso porque eles jogaram um contra o outro, ou jogaram no mesmo time. Portanto, é uma história curiosa como aqui o Pedro em Coimbra consegue conhecer uma pessoa que de repente conhece Tamburini, que teve uma história absolutamente assombrosa e que privou com ele. Sim. Tem um livro e tem um documentário sobre... filme, sim, não, tem um filme de ficção baseado no livro, sim. Tem disponível no YouTube, eu já assisti ele, um filme bastante forte, conta toda a história do sequestro, né, do que ele viveu na prisão, e a nossa conversa também, ele conta em detalhes todo né,
E ele é um dos 11, dos 12, na verdade, porque tem um técnico também, né? Que eu consegui entrevistar, né, para o livro. Alguns eu não consegui entrevistar e montei, como eu falei, através de entrevistas que eu li, pesquisas, coisas assim, né? Na defesa... Vamos à defesa. Na defesa nós temos Augustin Lucas, que é um jogador, que é o, vamos dizer assim, é o mais contemporâneo, o mais atual jogador, que ele abandonou o futebol em 2018, final de 2018. Ele é um jogador que passou por equipes pequenas do Uruguai, da Argentina, Venezuela, acho que jogou na Guatemala também, se não me engano. E ele tem uma curiosidade, que ele é poeta, desde quando era jogador ele era poeta, é escritor, contista, jornalista, ele escreve para o jornal uruguaio La Diária. Ele tem um texto muito bacana, assim, eu já falei para ele várias vezes. É outro que eu entrevistei, conheci pessoalmente, né? Entreguei essa camisa aqui que eu estou vestindo, né, que nós tínhamos falado antes, é uma camisa que eu montei para tentar comercializar e financiar o trabalho, né? Que é a camisa do Democracia Futebol Clube. É maravilhosa. Conseguem ver aqui, tem um distintivo criado pelo Gonza também. Eu diria que eu já quero essa camisola. Eu tô pensando em relançar. Posso comprar, mas quero. Tá, isso eu vou fazer. Eu fiz uma primeira. Eu ganhei 10 camisas de um fã, uma pessoa que gostou do Democracia, fez e me mandou. Ó, para te usar, distribuir, vender, sortear. Okay. Aí eu procurei a empresa que fez, né? Eu quero fazer outras, vamos fazer e tal. Aí o custo estava um custo-benefício bacana, assim, que eu poderia vender não muito caro, para quem quisesse comprar, né? E ainda conseguir algum dinheiro. Quando eu fui fazer a segunda leva, já ficou caro demais. Aí eu ia ter que aumentar o preço para vender. Aí eu vou esperar um pouquinho, de repente no futuro, de repente agora que o livro vai ser relançado, depois a gente pode falar disso, né? De repente fazer uma nova leva e aí a gente segue adiante, né? Okay. Bom, o Augustin Lucas... Oi? Já tens um comprador dessa camisa. Aqui já está... Olha, permite-me só agora fazer... Eu quero correr esse 11 todo, mas eu vou-te parando porque à medida que vamos falando, vão-me surgindo algumas questões e alguns comentários que vou pensando, nomeadamente a questão do Lucas, que agora acabaste de falar, que eu não conheço, sinceramente, nem a história, nem o percurso dele enquanto jogador, mas atenção que guarda essas histórias também para o livro e para que as pessoas possam conhecer. Mas em relação ao Lucas, já que tu falas, sendo que ele é poeta já desde enquanto jogador, o que eu me questiono era um dos temas que eu queria falar contigo também, e é esta questão de quando um jogador é intelectualmente mais evoluído, é quase como que colocado, é posto em dúvida, é posto em causa. O jogador não deve ser muito intelectual. Aliás, a função extra-futebol é muito negligenciada. Lembro-me de alguns casos de jogadores que se aventuram... Como cultura e não só o futebol em si, mas quem trabalha com futebol, por exemplo, jornalistas que trabalham com futebol são... apesar de ganharem fama, terem audiência e coisas assim, no meio intelectual e até talvez com outros colegas, não são muito bem vistos, não é uma coisa assim que dê destaque geral, intelectualmente falando, né? Creio eu, né? Mas eu acho que isso vem muito... É um pouco de preconceito, né? Também, e eu imaginava que isso era uma coisa muito do Brasil, não sabia que em Portugal também não tinha esse respeito pelos jogadores fora do campo, assim, intelectualmente falando, né? Porque eu noto, assim, que através do que eu conversei com o Augustin Lucas e das pesquisas que eu fiz, que, por exemplo, no Uruguai, na Argentina, no Chile, os jogadores são mais respeitados nesse quesito, assim, né? São levados em conta as suas opiniões políticas. Eu descobri, por exemplo, o Augustin Lucas participa de uma coletânea de um livro de coletânea de contos que se chama Pelotas de Papel, tá? Que tem duas versões só com jogadores e pelo menos um técnico, o Sampaoli, foi técnico da seleção argentina, esteve no Santos recentemente. Também escreveu um conto nesse livro, acho que, se não me engano, Jorge Valdano, que é uma figura intelectualmente respeitada, pelo menos no meio futebolístico, né? Foi dirigente do Real Madrid, campeão do mundo em 86 com Maradona na Argentina, pela Argentina, no México. Né? Por exemplo, na Argentina, como eu estava falando, Argentina, Uruguai e Chile tem um respeito um pouco maior, assim, os jogadores começam a escrever, né, se posicionam intelectualmente, politicamente, né, socialmente, e no Brasil isso não é
não é muito comum e não é bem visto, como você falou, né? Que aí talvez seja, não entendo, creio, talvez tenha a ver com a questão da educação, a importância que a sociedade dá para a educação, na escola, É. a qualidade da educação, né? Acho que isso tem muito a ver, né? E, claro que os jogadores têm uma rotina muito difícil, né? Apesar de jogarem uma vez por semana, mas eles treinam todos os dias, acaba sendo estressante fisicamente, né? E, por consequência, mentalmente. Mas, com certeza, acho que teria que partir, talvez, das categorias de base, coisa assim, trabalhar esse tipo de coisa para que eles não... Até como forma de visibilidade, né? Poder chegar numa entrevista coletiva e poderem se expressar bem, né? Sim, Pelo menos por isso, né? eu acho que essa tendência, espero eu, que esteja a inverter-se. Pelo menos falo aqui em Portugal, já que estamos neste bate-papo cultural e troca de ideias de duas realidades diferentes que se aproximam, que também não são assim tão diferentes quanto isso, quero acreditar. Mas o que é que eu diria? Eu acho que houve uma geração muito engajada com movimentos políticos aqui em Portugal, enquanto os futebolistas. Por outro lado, chegou ali uma determinada fase em que realmente abrandou um bocado esse ritmo, talvez pela falta de necessidade. Portanto, o pós 25 de Abril, o pós-revolução dos escravos, pós-instituição da democracia em Portugal, acho que fez com que a própria comunidade também abrandasse a necessidade de ter uma voz ativa. Talvez por isso as maiores vozes, os maiores casos em que o futebol se intrometeu e de situações claras de intrometimento com a política e um confronto direto com os políticos foi antes de 1974. Agora, eu acredito que, entretanto, houve realmente um abrandamento, mas sinto que hoje em dia, talvez até por um acesso universitário mais comum entre as pessoas, entre os jogadores também, já existem mais jogadores que não negligenciam a própria educação formal e a especialização noutras áreas, acredito que essa tendência esteja a inverter. Por outro lado, acho também que existe uma força silenciadora muito mais forte hoje em dia pelas próprias agências, pelos agentes dos jogadores, pelos clubes, pelas assessorias de Patrocinadores. e isso, e pelos patrocinadores, que acorrentam imediatamente os jogadores, e eu compreendo porque é que eles não tomam posições, porque é Sim, a vida direta deles que está a ser condicionada a se tomarem uma posição. Por outro sim. lado, quero acreditar que existam vozes que vão tentar desbloquear essas correntes, que acho que estão a apertar de tal forma que aquelas vozes que nós sentimos antes de 1970 aqui em Portugal e que vimos ao longo da história no futebol mundial, que vai forçar a que determinadas pessoas tomem uma posição. Mas, portanto, só para te dizer que aqui em Portugal as vozes estão um bocadinho adormecidas, mas, por exemplo, ainda há bem pouco tempo tivemos uma situação de um jogador português, o Ricardo Quaresma, conheces, da Trivela? Eu li hoje uma É, frase dele sobre o líder fascista de Portugal, contrapondo, né, o posicionamento nós do líder sobre ciganos, uma coisa assim, né? temos aqui um partido que custa-me dizer isto, mas acho que está a crescer um pouco aqui em Portugal e, portanto, está a convencer algumas vozes portuguesas mais conservadoras de que existem, de facto, algumas medidas a tomar com algumas minorias, em alguns partidos. É uma cópia rasca do Bolsonaro, este senhor deste partido, que falou sobre a etnia cigana, e Ricardo Quaresma prontamente diz que é um racismo populista, que é uma ação populista e que tenta inverter. E, portanto, foi muito bom sentir que um grande jogador, patrocinado por imensos clubes, patrocinado por imensas marcas, que toma uma posição. Ricardo Quaresma sempre foi assim, sem papas não. Mas foi muito bom ver isso, e eu acho que é isto que vai acontecer daqui para a frente, com estas forças de direita e opressoras e tudo mais, que nem tudo direita é opressor, mas mais conservador, é? E mais opressor também, e fascista. Também, acho que é importante só acrescentar e lembrar que também existem
não sei se partidos, mas movimentos de esquerda que também são opressores, né? Exatamente. Não é uma exclusividade da direita, assim como a direita aponta muito a esquerda como sendo opressora, mas não é uma exclusividade. Eu costumo falar que isso é os líderes que acabam partindo para essa questão opressora é uma questão não é da política de esquerda, talvez não seja da de direita, do liberalismo, mas talvez, como é que eu vou dizer, a humanidade, é o ser humano que faz isso, né? Quando tem o poder, não quer largar o poder e é uma questão de vaidade, sei lá, alguma coisa assim. Né? Não é por ser de esquerda que tipo, nem toda esquerda vai ser igual ao que foi Mao Tse Tung e Stalin, nem toda direita vai ser igual ao que foi Pinochet e outros ditadores por aí, né? Mais ou menos por aí, né? Mas aproveitando o que tu estava falando, né, do movimento de direita aí em Portugal, e que não é uma coisa exclusiva de Portugal nem no Brasil, né? No mundo todo, né? Que tá aparecendo. Acho que o Democracia Futebol Clube, né? A série de reportagens que eu fiz e que sigo fazendo, continuo tentando fazer, né? Veio a calhar. Eu comecei a fazer em 2016, mas não pensando nisso. Mas quando eu fechei os perfis em 2018, estava começando a campanha eleitoral aqui no Brasil, né, por a eleição que acabou dando na eleição do Bolsonaro, e acho que veio a encaixar, né, nesse momento histórico, assim, de tentar mostrar que, olha, o futebol não precisa ficar de lado disso, né, pode acrescentar, pode ajudar, né, nesse debate, né. Só um parênteses de lembrar que acabou encaixando na mesma época, mais ou menos, um jornalista brasileiro que hoje é apresentador de programa de Big Brother, ele era apresentador de programa esportivo. O amigo do Caio, não é? Hã? O amigo do Caio Ribeiro. Não sei se ele é amigo dele, mas trabalha na mesma emissora. Ele falou que... trabalhavam juntos quando... Sim, trabalha na época do Globo, sim, na época do programa esportivo, sim. Exato. Ele falou que o futebol e a política não devia se misturar, né? Mais ou menos o que o Caio Ribeiro falou agora, né, sobre o posicionamento do Raí, da volta do futebol meio à epidemia. E foi mais ou menos na mesma época que eu comecei a lançar os textos, né? Até eu escrevi na época nas redes sociais. O livro não tem, os textos que eu produzi não tinham nada a ver com o que o apresentador esse falou, mas veio a calhar para mostrar que tem a ver, né? Não só, talvez, politicamente, mas socialmente, né? Porque muitos dos personagens que estão aqui, eles não foram politicamente assim, por um partido, coisa, não, foi por um movimento ou por volta da democracia, ou contra o racismo, ou culturalmente, como, por exemplo, o caso do Agostinho Lucas, é mais uma coisa cultural, né? O jogador também pode falar de cultura, pode escrever, pode ser poeta, ele conta no livro que ele, antes dos jogos e depois dos jogos, ele declamava poemas no vestiário. Imagina, é uma coisa que, pelo menos assim, nunca vi, né? Tem uma história antiga que quando o Elias Figueiredo, zagueiro chileno, veio jogar aqui em Porto Alegre, no Inter, diz que num jantar com torcedores famosos do Inter, ele declamou Pablo Neruda, né? Daí todo mundo, um jogador declamando Pablo Neruda, como se fosse algo assim impossível, né? Sim, é isso. Então, mas o Democracia e Futebol, essa coisa não é só. Me perguntam, algumas pessoas perguntam, por que só tem gente de esquerda no livro, né? Aí, bom, a pesquisa que eu fiz, quem eu encontrei de direita que era declaradamente se posicionava, né, claramente, eram fascistas, eram defensores do fascismo, né? Então, não tem nada mais contrário que democracia do que fascismo. Então, por que eu vou colocar esse cara ali, né? É lógico. Não cabe, né? Então, acabou ficando só o pessoal de esquerda por causa disso, né? E nem todos são de esquerda, acredito eu. Né? Não sei se o Cantona pode ser, talvez seja um anarquista, né? O Thuram, que é outro zagueiro, Lilian Thuram, campeão do mundo com a França, voltando agora, né, para a lista de jogadores. Vamos continuar o teu 11 nessa viagem. Portanto, o Lucas está na defesa e ao lado dele está Lilian Thuram, o francês. Lilian Thuram, exatamente. Francês, campeão do mundo, um dos campeões do mundo que tem no livro, em 1998, né, com a França. Ele tem uma fundação de combate ao racismo, né? Então, só por isso ele já entra, né? Aí eu tentei, pela fundação, né, entrevistar ele, coisa assim, só que na época não me liberaram o acesso a ele. Eu pesquisei a vida dele, li livros, artigos, entrevistas dele para montar o perfil dele, né?
Daí, no meio campo, nós temos 2 uruguaios, Pedro Grafigna, que foi jogador do Defensor de 76, né, que se posicionava politicamente, ele era filiado ao Partido Comunista Uruguaio, ele foi detido pela ditadura uruguaia algumas vezes, teve seu passaporte apreendido quando o Defensor ganhou o Campeonato Uruguaio de 76 e pôde jogar a Libertadores de 77, né. Na época não existia o Mercosul e para viajar para a Argentina, para o Brasil, os uruguaios precisavam de passaporte. Certo. Às vésperas dele ir jogar contra River e Boca na Argentina pela Libertadores, aprendendo o passaporte dele, ele não pôde ir, né? Só por ele ser de esquerda, né? Então, há um facto curioso agora que falas nisso. Uhum. Porque eu era para te falar aqui sobre... Eu sou de Coimbra, não sei se tu conheces a Universidade de Coimbra. Conheço de nome. Ok. Mas nós até 1970 finais de 1970, nós tínhamos uma equipa 100% representada por estudantes universitários. Portanto, eram jogadores que estudavam aqui na Universidade de Coimbra e que eram também atletas. E jogavam na primeira divisão e conseguiram chegar à final da Taça de Portugal, portanto, à Copa do Brasil. E nesse jogo, aliás, durante todo o percurso em que foram jogando nesse ano, em que ainda estava o Estado Novo, o Estado ditatorial aqui em Portugal, houve uma série de momentos em que a equipa se posicionou contra o Estado, porque havia uma crise estudantil gravíssima, em que os estudantes, basicamente, se posicionassem contra o Estado Novo, eram aprisionados e eram reprimidos. E então a equipa de futebol da universidade tentou-se mostrar contra. Há um documentário absolutamente fantástico de um rapaz amigo, que é o Ricardo, que se chama Futebol de Causas, em que é um documentário que explora precisamente essa história e essa viagem reivindicativa dos estudantes universitários de Coimbra, que foi um movimento que para o país era através da equipa de futebol, mas tinha toda a comunidade académica por trás a apoiar este movimento. E acontece que na final da Taça de Portugal, em que eles jogam, em que jogamos e perdemos essa final contra o Benfica, mas que ficou marcada por momentos simbólicos de contra a repressão, porque o Estado Novo, na altura, os políticos diziam que não podia haver, porque havia televisão ali a ver, a filmar o jogo, e não podia haver movimento nenhum de antifascismo. Mas, por exemplo, o que é que a Académica fez? O clube, na entrada para o estádio, foi em passo lento. Foi em passo muito lento até entrar em campo. Depois, a determinados momentos, os estudantes todos nas bancadas levantam alguns dizeres contra o Estado. O próprio líder do Estado na altura não apareceu no estádio, com medo de ver que realmente iria ser xingado e vaiado e afins. Portanto, e há um fator curioso, que agora que estavas a falar nesse cromo, nessa figurinha do teu livro, é que houve um jogador que pouco tempo antes foi enviado em missão militar para as colónias africanas e foi permitido jogar a reta final do Taça de Portugal, exatamente. Não sabemos bem porquê. O rapaz era negro, foi também, não sei se foi extraditado ou se foi através de alguma... Foi mesmo para representar Portugal, não sei quais foram esses contornos, mas realmente era o Estado, mais uma vez, a mandar um sinal para a equipa de que, ok, se vocês se metem desportivamente vão ser penalizados. Sim, entendi. Foi o que aconteceu com o Grafigna, né, e com o Defensor. Fazendo um parênteses aqui rapidinho, já que tu falaste do time do Coimbra entrando devagar. Quando o Defensor ganhou o título em 76, a comemoração do título foi feita com uma volta olímpica ao revés, ao contrário, como forma de protesto contra a ditadura. Porque os uruguaios são os criadores da volta olímpica, né? Na Olimpíada, não me lembro se foi 24 ou 28, né? Que eles comemoraram criando a volta olímpica para mostrar a taça e coisa assim, né? Para toda a torcida. E aí, em 76, o Defensor fez a volta ao contrário como forma de protesto, né? Simbolismos, porque senão rapidamente as forças militares oprimiam, não é? Exatamente, bem por aí. Né? Seguindo no time, então, o
o volante de contenção do time é ninguém menos que o Obdúlio Varela, né? Uma grande figura do futebol uruguaio, o capitão do Maracanaço, né? Quando o Uruguai venceu o Brasil aqui venceu o Brasil aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em 50, né? Uma grande figura. Eu não conhecia a história dele, li alguns livros, pesquisei. Ele era analfabeto, né? Trabalhou desde criança, trabalhava e dormia na rua, porque ele morava numa localidade que, na época, 1930, 1940, era muito afastado do centro de Montevidéu, onde ele trabalhava. Então, ele passava a semana trabalhando, dormindo na rua, porque não tinha como voltar, né? Ele trabalhava como jornaleiro, então tinha que acordar cedo para vender o jornal. Então, ele criou uma cultura e politizou e tudo na rua, né? Convivendo na rua com outros iguais a ele, com, né, desassistidos como ele. E ao entrar no futebol, ele virou um líder, né? Ele é chamado de um dos caudilhos do futebol, né? Sempre liderando o time, e começou a liderar politicamente também, né? Recusou usar o patrocínio na camiseta, quando o Uruguai começou a usar lá na década de 40 ainda, já tinha os patrocínios, ele se recusou a isso. Ele fundou o sindicato dos jogadores uruguaios, que é a Mutual Futebolista, né? E liderou a primeira greve do futebol do Uruguai, que durou quase 2 anos, começou em 48, terminou em 49, e pouco antes do Uruguai ganhar a Copa do Mundo, né? Ficaram, acho que 11 meses, um pouco mais de um ano, talvez, parado, e quando na volta vieram disputar a Copa do Mundo e acabaram ganhando, né? A força desse líder, né, que ele conseguiu. Na final, o Brasil podia empatar o jogo de 50, o Brasil saiu ganhando de 1-0, ele foi lá no fundo da rede, pegou a bola, colocou embaixo do braço e foi caminhando devagarinho até o centro para acalmar o time, né, a torcida enlouquecida, 200 mil brasileiros, enlouquecida. Ele foi lá com a bola embaixo do braço, acalmou o time e comandou a virada do Uruguai, né, que acabou ganhando de 2-1. Né. Agora o Galeano fala muito sobre Varela, não é? Sim, o Agustín Lucas também fala bastante dele. O Agustín Lucas hoje trabalha num clube da segunda divisão uruguaia, que é o Vila Espanhola, e eles têm um espaço cultural dentro da Vila Espanhola que se chama o Obdúlio Varela, né? Uma coisa bem, bem interessante. Ele é uma figura muito marcante assim, no futebol uruguaio. Eu acho que do futebol mundial, né? Não tem... Eu sinceramente, como é que eu vou dizer, passei a admirar a história dele, né? Depois que eu tomei conhecimento, né? Fechando o meio de campo, o Afonsinho, foi Já jogador falamos um pouquinho sobre ele, não é? Já tinha falado um pouquinho sobre ele. Primeiro homem livre do futebol brasileiro, segundo o Pelé, né? Que é um jogador que nunca teve posicionamento político, assim, claro, né? Nunca, nem no racismo. O Thuram critica o Pelé por isso, né? Ele acredita que se o Pelé, maior jogador da história do futebol, atleta do século, tivesse posicionado contra o racismo, talvez a situação hoje em dia fosse diferente, né? O Pelé tem até alguns posicionamentos um pouco estranhos em relação a isso. Sim, com certeza. Eu não sei, agora não quero estar a dizer asneiras, mas se eu me recordo, eu acho que ele acabou por dizer que o racismo nem era assim tão presente quanto isso. Sim, chegou a falar isso, né? O único posicionamento assim, que eu encontrei dele foi essa com o Afonso. Quando o Afonso ganhou o passe livre, ele sabe, e o primeiro homem livre do futebol brasileiro, porque ele estava na época em negociação com o Santos para renovar contrato e foi muito pressionado, coisa assim, ficou meio que abalado, né, emocionalmente, e aí defendeu o Afonso nesse ponto, né? E o Afonso, desses primeiros jogadores que eu citei, eu entrevistei por telefone, né, ou por e-mail, o Tamburini, o Lucas, o Pedro Grafigna e o Afonsinho, desses 6 que falamos até agora. Né? Aí depois, os 5 da frente são Carlos Caselli, né, que é uma figura, talvez o maior jogador de futebol chileno da história, né, atacante do Colo-Colo, atacante da seleção, que quando a seleção embarcou para a Copa do Mundo de 74, na Alemanha, o Pinochet convocou a seleção para ir o que normalmente ditadores, governantes populistas fazem, querem se aproveitar do futebol, né? Aí convocou a seleção para ir para visitar o palácio lá, desejar boa sorte, pedir heroísmo, aquelas coisas todas que os ditadores sempre fazem. E aí quando ele passa cumprimentando os jogadores um a um, o Carlos Caselli põe as mãos para trás e não cumprimenta. Né? E aí ele vai para a Copa, em represália o governo
prende a mãe do Carlos Caselli, tortura, fazem... E o Carlos Caselli só fica sabendo disso quando volta para o Chile, né? Mas isso não é divulgado e tal. E em 88, quando houve um plebiscito para saber se a ditadura continuava ou não, na campanha pelo não, o Carlos Caselli e a mãe fizeram um vídeo. A mãe conta toda a história e o Carlos Caselli depois diz, para quem não sabe, essa é a minha mãe. E por isso eu voto não. Então, é uma figura forte. O Carlos Caselli também entrevistei por telefone, né? Como eu já tinha falado. Aí completam ali à frente Sócrates. Eu até pensei, cogitei em não colocar o Sócrates por ser uma figura, como é que eu vou dizer assim, óbvia, né? Então, Não tem jogador que não quando fala política de futebol, tu lembra Sócrates, tu lembra democracia corintiana, principalmente no Brasil, né? Então eu cogitei em não usar ele, assim, montei time com outros jogadores, só que como eu não consegui entrevista e coisa assim, bom, vamos com a história do Sócrates, até porque eu, pesquisando, eu encontrei uma entrevista dele de 79, ele deu uma entrevista para Playboy, ele estava começando a ter sucesso no Corinthians, tinha ido do Botafogo de Ribeirão Preto para o Corinthians, e nessa entrevista ele, curiosamente, ele se posiciona não favorável, mas também não se posiciona contra a ditadura, né? Ele elogia os presidentes que tinham passado ali, né? E depois ele mudou, né? E no texto eu falo um pouco dessa mudança, porque, né, ouvindo algumas pessoas, como é que aconteceu essa mudança. Então, o que se cogita é que talvez por medo porque o pai dele era uma pessoa muito culta, era funcionário público, né? Quando deu a ditadura, o pai dele, eu não lembro se ele chegou a queimar livros, mas ele chegou a esconder livros com medo de que pudesse ser preso, né? Coisa assim, né? Então, o Sócrates, ele certamente ele tinha um posicionamento político de casa, porque o nome dele, ele e mais 3 ou 4 irmãos, tem nomes de filósofos, né? O pai dele lia muito, né? Então, certamente deveria ter algum componente político dentro de casa, mas na primeira grande entrevista assim, que ele deu, ele não demonstrou isso, né?